Olá, pessoal. Tudo bem? Ok. Continuando aqui o nosso curso de Lógica de Programação, nós estamos falando de conceitos da linguagem Portugal. Nós começamos a definirmos o que é um programa, o que é a lógica de programação, o que é o algoritmo. Nós falamos sobre a linguagem Portugal, que é a linguagem que nós utilizamos para praticar, para aprender a construir algoritmos, é uma pseudo-linguagem. E nós estamos agora falando dos conceitos da linguagem do Portugal, que são os conceitos que existem em praticamente qualquer linguagem de programação. Compreenda uma coisa, a linguagem de programação ela é só a maneira como você vai conversar com o computador. Existem centenas de linguagens de programação. Centenas, talvez até milhares de linguagens de programação. Essas são formas como você irá conversar com o computador. Você aprendendo a lógica, você pode se utilizar de qualquer linguagem. Você vai ter linguagens de alto nível. O que são umas linguagens de alto nível? São linguagens que elas são muito mais próximas da linguagem humana, então elas são mais fáceis de você aprender e elas possuem muito mais recursos prontos. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui, deixa eu voltar aqui, o algoritmo para dizer ao computador, desenhe um círculo na tela, computador, e pinte ele de azul. Se o meu algoritmo fosse desenhar círculo e pintar de azul. Dependendo da linguagem que eu usasse, eu poderia resolver isso com dois passos. Um passo dizendo desenhe o círculo e um passo dizendo pinte o círculo de azul. Dependendo da linguagem que eu usar, eu poderia ter isso muito pronto. Com duas linhas, eu resolveria o problema. Mas, se eu estiver utilizando uma linguagem de baixo nível, mais próxima da linguagem do computador, mais simples, a linguagem mais simples, eu precise escrever muito mais linhas para fazer isso. Porque talvez eu não tenha um comando para dizer desenhe um círculo. Eu precise dizer para ele, faça um traço da posição A para a posição B. Deixa eu até mesmo exemplificar isso aqui, abrir um Paint. Eu talvez precisasse fazer uma coisa mais ou menos assim, não sei se eu vou conseguir. Faça um traço da posição A para a posição B. Pegue esse traço e dê uma encurvada nele. Depois faça outro traço. Faça outro traço da posição A, da posição B para a posição C. E encurve esse traço. Lógico, não vai ficar certinho, mas só explicando que certas linguagens vão lhe dar um pouco mais de trabalho. Você vai precisar falar mais para o computador. Por quê? Porque a linguagem não tem pronta aquele comando que poderia dizer assim somente faça um círculo. Compreende? Então, é isso que faz a gente meio que escolher que linguagem a gente vai usar. É a produtividade que ela traz. Tem linguagens que trazem muitas coisas prontas e outras linguagens que elas dependem de você dizer mais para o computador fazer, mas todas farão o círculo. Todas chegarão no objetivo. Algumas com mais trabalho, outras com menos trabalho. Aí você vai dizer, então por que todo mundo não escolhe a linguagem mais fácil? Porque tudo tem um preço. Que preço? Primeiramente tem um preço mesmo, um preço comercial. Uma linguagem mais sofisticada, com mais recursos, ela tende a ser uma linguagem mais cara. Algumas linguagens mais gratuitas até, elas são talvez linguagens mais baixo nível. Não quer dizer que não tenham linguagens de altíssimo nível gratuitas. Tem sim, tá bom? A outra coisa é que também envolve
o custo, em que sentido? Você concorda que uma linguagem que me dá um comando para fazer um círculo, ela tem dentro dela muito mais coisas já pré-prontas, já preparadas, do que uma linguagem que eu tenho que fazer tudo isso na mão? Isso é óbvio, né? Se a linguagem me traz um comando para fazer o círculo prontinho, ela já tem muito mais coisa lá dentro. Coisas que eu vou usar e coisas que eu não vou usar, porque assim como ela diz que vai fazer um círculo com um comando, ela também diz que faz um quadrado com um comando. A linguagem faz as duas coisas, mas eu só vou usar o círculo. Resultado final: eu vou gerar um programa maior, mais pesado, porque a linguagem em si carrega muito mais recursos. Já a linguagem que não tem círculo nem quadrado, ela só tem a linha que eu posso encurvar ou não, ela é uma linguagem mais simples. E se eu desenho o círculo da minha maneira, então eu estou usando menos recurso para isso. Entendem? Então é por isso que em certas aplicações você vai ser obrigado a usar linguagens mais simples. E em certas aplicações, linguagens você vai ter a liberdade de escolher linguagens de mais produtividade, mais fáceis. Ok? Era só esse adeno a dar aqui. Então, continuando aqui os conceitos da linguagem. Nós falamos de palavra reservada e agora nós vamos falar de variáveis. E o que são as variáveis? As variáveis são espaços reservados na memória do computador para armazenar informações que não são perenes. Ou seja, são informações que elas vão perdurar, elas vão existir durante a execução do programa. O programa foi finalizado, foi fechado, some. Se eu não gravar essa informação num disco, num HD, num pendrive, num banco de dados ou em algum lugar que tenha memória persistente, aquela informação se perde. São informações que ficam na memória. Em toda variável, eu também posso reaproveitar ela. Por exemplo, a variável nome do cliente. Eu crio uma variável nome do cliente. Aí eu vou consultar o cliente Joãozinho. Eu passo o Joãozinho para a variável nome do cliente. Faço a consulta, tudo mais, faço tudo que eu quero fazer. Depois o meu usuário diz, agora eu quero consultar a Mariazinha. Eu não preciso criar nome do cliente 2, eu não preciso criar outra variável. Eu posso pegar a mesma e dizer, agora me traz a Mariazinha para essa variável. E aí eu vou trabalhando. Então, variável, como o próprio nome diz, é um espaço da memória que a gente dá um nome para ele e a gente pode variar o conteúdo dele. Nós podemos variar o conteúdo, mas nós não podemos variar o tipo. Uma vez que eu digo que a variável ela vai guardar números, eu não posso dizer que ela vai guardar agora letras. Eu vou dizer o tipo da variável e esse tipo é imutável, uma vez que eu defini a variável. Ok? Então, variáveis são espaços de memória usadas para armazenar informações não persistentes, que elas vão se perder ao fim do programa e eu posso reaproveitá-la, mas eu não posso mudar o seu tipo, ok? Tipos das variáveis. Quais são os tipos de variáveis que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar com um tipo inteiro, que como o próprio nome diz, vai somente possibilitar que eu armazene números do tipo inteiros, ou seja, números que não têm decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 120, 300, 1000, 1 milhão, 10 milhões, 3 milhões, um trilhão, desde que seja inteiro. O tipo real armazena números que têm decimais. Ele armazena o número inteiro e o número decimal. Eu posso ter o 1, 2, o 3 e o 4. Eu posso ter 1.5, 1.52, 1.49, 49, 49, 550. Posso ter 5.23, 9.2013, enfim.
ele armazena números com decimais e números inteiros no mesmo lugar. Ah, por que eu tenho inteiro e real? Porque pode ter situações que só me interessa armazenar inteiro. E tem situações que só me interessa armazenar real. Ah, mas não podia ter um só para resolver os dois? Sim, mas voltando àquele mesmo conceito do custo que eu falei hoje, ainda agora no começo da aula. Se eu preciso só de números inteiros, por que eu vou separar um espaço da memória do computador para armazenar inteiros e decimais se eu não vou usar decimais? Isso gasta mais da memória. Compreende? Porque um espaço de memória para armazenar um número inteiro é um tamanho. O espaço de memória para armazenar um número com decimais é outro tamanho. Entendeu? Por isso você tem que pensar nessas coisas. O tipo caractere armazena dados alfanuméricos, letras e números. A, B, C, D, E, F, G, H, E1, E2, o endereço, rua, Joãozinho da Fonseca, vírgula 250, ok? Letras e números. A diferença é que uma vez que você coloca números numa variável caractere, você não pode fazer cálculos. Porque esse número lá dentro não está sendo guardado como número, está sendo guardado como caractere. Compreende? Por exemplo, quando é que eu uso o caractere e eu ponho números? CPF. CPF não é um número que me envolva cálculo. Então eu posso armazenar como caractere. CEP, posso armazenar como caractere sem problema nenhum. Ok? Mas já o salário de uma pessoa não tem sentido armazenar como caractere, eu armazeno como real. É o salário. Beleza? Data, armazena datas. Lógico, o tipo lógico, ele é o tipo verdadeiro e falso. Ele só tem dois estados, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. É o tipo de dado que serviria para tipo admitido, sim ou não. Verdadeiro ou falso. Vamos dar um outro exemplo aqui. É o tipo de dado que você poderia usar para dizer se está ligado ou desligado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ele só comporta esses dois valores. 0, 1, 0, 1. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Ok? Então, fica aí, pessoal. Hoje nós vimos aqui um pouco mais de conceitos da linguagem. Falei um pouquinho sobre a linguagem de alto nível e de baixo nível. Falamos aqui sobre os tipos da variável. Na próxima aula a gente dá continuidade e eu espero você lá. Até mais. Valeu!